Olá, eu sou Liliane do canal Livreria e hoje eu vou começar então a fazer o meu primeiro vídeo de tag. E a primeira tag que eu escolhi então para começar é estranho, o nome é Doenças Literárias. E aí, então, tem uma lista de 8 doenças, eu tenho que escolher um livro, um título que represente cada uma dessas doenças. Aí, a primeira coisa, então, que eu quero questionar é que é preciso definir o que seja essa doença para a literatura. Mas tudo bem, vamos fazer a tag mesmo assim, ok? Então, a primeira doença é diabetes. Qual o livro mais doce que você leu? Aí eu preciso dizer que eu tenho restrições nesse critério, porque eu não gosto de história doce. Então, quando eu fico sabendo que a história é doce, eu já saio pela direita, saio pela esquerda e acabo não lendo histórias doces. Então, eu tenho dificuldade para definir o que é um livro que representa diabetes. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas esse não é um livro doce, mas não corresponde. Tudo bem, mas como eu não leio histórias doces, eu vou ter que citar Comer, Rezar e Amar. Eu acho que dentro de um critério de glicose, esse talvez tenha sido o livro mais doce que eu li. Né? Então é a história de uma mulher que vai comer na Itália, vai se empanturrar na Itália, né? Vai rezar e depois de muito rezar ela vai reencontrar o amor. Não é suficientemente doce, mas para mim é o livro mais doce. Pausa para o café. Bom, a segunda doença da tag é Catapora, o livro que você leu e nunca mais lerá. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho como princípio não reler livros. A minha experiência com o livro é única, eu li naquele momento, eu gostei, maravilha. Se eu gostei do livro, eu não vou voltar a ler aquele livro, justamente para não estragar a experiência boa que eu tive nessa primeira leitura. Então, quando se trata de romance, principalmente, eu não leio de novo. Aí tinha que citar então um livro que eu não leria outra vez, e eu resolvi citar então O Apanhador no Campo de Centeio. Apesar de ser considerado um clássico, né, da literatura, é um dos livros que eu menos gostei. Dentro do que eu já li até hoje, é um dos livros que eu menos gostei. Então eu acabei resolvendo colocar esse livro nessa categoria. Mas a rigor, romance eu não torno a ler. Gostando ou não gostando, eu não torno a ler. Ok? Bom, a terceira doença, que não é doença, é ciclo menstrual. Mas tudo bem, vamos respeitar a tag, né? A tag constava lá ciclo menstrual, então nós vamos obedecer. O que seria o ciclo menstrual? Um livro que você relê constantemente. Ok, eu não leio romances de novo, como eu já disse antes. O que eu costumo tornar a ler? Eu volto a ler poesia. Então eu escolhi um livro de poesia que é representativo, né? De coisas que eu acabo voltando. E aí, então, eu apresento a Adélia Prado, Poesia Reunida da Adélia Prado. Não significa que eu leia, que eu só releia a Adélia, eu releio poesias em geral. A poesia está liberada. O romance que eu não leio de novo. A quarta doença seria, então, a gripe. Um livro que se espalhou como vírus. Bom, aí para a gripe eu trouxe dois livros. O primeiro é O Mundo de Sofia, que foi um livro que quando foi lançado foi assim, né, uma febre, todo mundo lia, todo mundo falava,
todo mundo adorava, eu também li, também adorei, ainda segue sendo um dos meus favoritos, né? Mas como esse é uma gripe de época, vamos dizer, né? Faz muito tempo que esse livro foi lançado, eu resolvi então trazer um outro mais recente, que também, né, é um livro gripe, que é Os 50 Tons de Cinza. Esse aqui eu não li. E eu não tenho vontade de ler. Momento confissão, certo? Aí as minhas amigas dizem, o quê? Mas tu não leu Os 50 Tons de Cinza? O quê? Mas tens que ler, leste tanta coisa, não lê 50 Tons de Cinza. Eu não pretendo ler, né? De repente eu posso até ler no futuro para fazer uma resenha aqui para o canal, mas para mim mesmo, para mim, Liliane, leitora, eu não pretendo ler. Enfim, só porque foi modinha mesmo. A próxima doença é a asma, um livro que tirou o seu fôlego. E aí eu trouxe um livro do Gabriel Garcia Marques, que é A Crônica de uma Morte Anunciada. Tá? Esse livro, gente, é muito legal, eu li ele rapidinho. É um livro que te prende não em relação ao que vai acontecer, mas a como isso vai acontecer. Repara que o nome do livro é Crônica de uma Morte Anunciada. No primeiro parágrafo do livro, o autor diz que o fulaninho vai morrer e que todos no lugar, ali na localidade, todos sabem que ele vai morrer. E aí ninguém impede que ele morra por diferentes circunstâncias, né? A situação vai se desenrolando, a decisão da morte dele acontece numa madrugada, ele vai morrer de manhã cedo. Isso já é anunciado no início do livro e mesmo assim a gente fica preso lendo até o final para descobrir como é que isso vai acontecer. Esse livro é fantástico, super recomendo. E se um dia eu fizer uma lista de top 10, eu acho que ele vai estar no top 10. A próxima doença é insônia, um livro que te tirou o sono. Bom, o livro que me tirou o sono, não foi o único, né? Mas tinha que escolher um. Foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu já listei esse livro como uma das leituras mais importantes para a minha história de vida. Eu li quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu tinha lá meus 20 anos, 20 e poucos anos, e foi um livro que me tirou o sono por duas razões. Primeiro, que eu entrava a madrugada dentro, lendo mesmo, virava a noite lendo, e segundo, porque ele traz umas reflexões bem importantes sobre aspectos da Bíblia, sobre aspectos da vida de Cristo, e que me fizeram pensar muito sobre os nossos valores, sobre como a gente se comporta em sociedade, enfim. Eu passava a madrugada lendo e ele me fez refletir sobre muita coisa naquela época. Então é um livro que eu considero um livro que me causou insônia. Bom, então a sétima doença é a amnésia. Um livro que você leu, mas que não lembra muito bem. E aí eu tenho um livro que se encaixa perfeitamente, que também é do Garcia Marques. Aí eu fiquei me perguntando, pode 2 livros do mesmo autor na mesma tag? Pode sim, pode, porque quando a gente quer, tudo pode, né? Então eu trouxe um livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu não lembro absolutamente nada. De novo, nada. Quem são os protagonistas? Não sei. O que acontece na história? Não sei. Mas Liliane, você leu esse livro? Sim, eu li. O que aconteceu? Não sei. Neurônios morreram. Não sei o que aconteceu, mas eu não lembro nada deste livro. Então ele é o típico representante da amnésia. E a última doença dessa tag é chamada de enjoo de viagem. Um livro que você leu e que te levou para outro mundo, para outro lugar.
E aí eu escolhi O Continente, do Érico Veríssimo. É claro, ele se passa no Rio Grande do Sul, a questão é que te leva para outra época, né? Colonização, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, né? A época em que não existiam ainda nem cidades nessa região, né? Pequenos povoados, casas isoladas, então é um mundo completamente distinto do que é o nosso mundo hoje e por isso então foi uma espécie de teletransporte, né? Para outra época. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Então esses foram os livros que eu relacionei com doenças. Eu achei essa tag, apesar de questionável, eu achei essa tag bem divertidinha, então resolvi responder. Em breve eu vou trazer outras tags, tá? Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês consideram que sejam os títulos que correspondem a doenças para vocês. Diabetes para mim é tal livro. Insônia para mim é o livro X. Vamos debater sobre a partir dessa tag, tá? Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e eu espero vocês então nos próximos vídeos. Tchau!